tudo bem? A gente precisa dar continuidade, né, para a segunda etapa de correção dos exercícios sobre física térmica. Vou compartilhar aqui aquele documento com vocês e a gente vai resolvendo esses 3 últimos exercícios, beleza? Vamos lá, vou fechar aqui a câmera e vou projetar para vocês aquela resolução dos exercícios. É a página com os exercícios estão aqui. Passa um minutinho. Bom, então tá aqui. Aqui é a resolução do exercício, né, que a gente fez lá daquele do posto, compra álcool e faz o aquecimento, né. Então, o próximo exercício que a gente tem aqui é do Enem de 2015. E aí ele fala de uma garrafa térmica, né, qual selo ele deve receber de acordo com o poder que essa garrafa tem de manter a temperatura interna, né. Então, vamos lá. Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorrido 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio da garrafa térmica. Então, aqui a gente vai ter, né, uma situação em que a gente tem que ver qual é a razão entre a variação de temperatura, né, do líquido no interior, depois de decorridas 6 horas, após atingido o equilíbrio térmico, né, entre os líquidos que forem misturados, em razão da temperatura de equilíbrio. Então, assim, o quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura. Então, se eu tenho aí uma variação de menor que 10%, essa garrafa recebe o selo A. Se eu tenho uma variação entre 10% e 25%, o selo B. Entre 25% e 40%, o selo C. Entre 40% e 55%, o selo D. E maior que 55%, o selo do tipo E. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparados e misturados em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40 graus Celsius, na proporção de 1/3 de água fria para 1/3 de água quente. A garrafa é fechada e 6 horas depois abre-se a garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se 16 graus Celsius. Qual selo deveria ser posto na garrafa térmica testada? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é determinar qual foi a temperatura de equilíbrio, né? Esse é o primeiro ponto aqui. Então, vamos lá. Primeiro, determinar a temperatura de equilíbrio térmico. Então, vamos lá. A gente tem aqui 2 sistemas. Um que é a água quente e o outro que é a água fria. Então, vou montar uma tabela para a gente ir colocando informações aí. Então, aqui a gente tem a água fria.
E vamos lá. As informações que a gente tem são as seguintes. Então, a gente tem a temperatura inicial. A água fria está a 10 graus Celsius. E a água quente a 40 graus Celsius. Em relação à massa, ele não dá o valor, mas ele coloca o seguinte, que existe uma proporção entre água quente e água fria. Então, ele tem 1/3 de água fria e 2/3 de água quente. Então, vou colocar aqui que eu tenho... Só um minutinho, peraí, equação. Então, aqui eu tenho... Então, aqui eu tenho 1/3 seria m sobre 3, né? Então, uma quantidade de massa dividida por 3. E aqui na água quente eu tenho 2/3 de m. Ou seja, 2 vezes m dividido por 3. Aqui nos dois sistemas a gente tem água. Então, o calor específico desses sistemas são iguais. Se eu falo que aqui é Czinho, aqui também é Czinho. Eu preciso descobrir, em relação a esses dois, qual é, inicialmente, aqui a temperatura de equilíbrio, a temperatura que esses corpos atingiram, né? Então, a temperatura de equilíbrio térmico, tá? Então, aqui eu posso falar que aqui é X, e aqui é a mesma temperatura X. Tudo bem até aqui? O que é importante a gente perceber é que os dois sistemas estão no estado líquido, né? E eles vão ter uma alteração de temperatura, né? Só variando a temperatura, não vai ocorrer mudança de estado físico. Então, aqui a gente tem que fazer o seguinte: todo o calor doado, todo o calor cedido, ou seja, todo o calor doado, se a gente pegar esse valor e somar com o calor que o outro corpo recebeu, a somatória tem que ser zero. Então, quem perde energia é um calor negativo, quem recebe é um calor positivo. Isso é dado pelo sinal do delta teta, da variação de temperatura. Então, quem cede perde, quem recebe ganha. Então, o valor vai ser o mesmo, só que um com sinal negativo, outro com sinal positivo, daí a resultante ser zero. Então, aqui, eu vou copiar isso e a gente já vai colocar aqui o que macete, ou MC delta teta, né? Tanto faz qual a frase que vocês vão usar. Eu acho que no vídeo eu coloquei que macete, mas também, para, né, a galera costuma aí falar, que é o MC delta teta. Então, vamos lá. A gente tem aqui. Quem vai ceder energia é a água quente. Então, tudo que for referente a ela, eu vou chamar de... Vou colocar um índicezinho embaixo, que, para a gente lembrar ali que é água quente. Só para a gente não ter que ficar escrevendo quente, ficar um negócio enorme, né? Então, a massa de água quente vezes o Czinho da água quente vezes a variação de temperatura da água quente, então, delta teta da água quente, mais... Aí eu vou fazer exatamente o que macete, ou o MC delta teta, da água fria. Tudo bem até aqui? Então, agora a gente vai colocar com os valores que a gente conhece. Vamos lá. Eu vou copiar aqui só para ficar mais simples. A massa de água quente. Bom, 2m sobre 3. Então, eu já vou até copiar do jeito que está aqui. Opa!
O calor específico é C. A variação de temperatura é, sempre que for variação, gente, é sempre temperatura final menos a inicial. Nesse caso aqui é final, que é X, menos a inicial, que é 40, que a gente está falando da água quente. Agora a gente vai olhar para a equação do Q macete ou do MC delta θ da água fria. Então, a massa eu tenho M sobre 3, aqui é Czinho, e aqui é a variação de temperatura. Então, aqui X menos a temperatura inicial, que é 10. Tudo bem até aqui? Aqui eu já poderia fazer um cancelamento de uma boa galera aqui, né? Porque eu tenho dois termos, e nesses dois termos eu tenho M sobre 3 vezes C. Né? Então, aqui eu tenho M sobre 3 vezes C, aqui eu tenho M sobre 3 vezes C. Então, quando eu tenho aqui dois elementos, então aqui eu tenho um elemento, uma soma e o outro elemento, nesse caso, né, eu tenho só esses dois termos, porque aqui é igual a zero, eu posso cancelar, né? Se vocês quiserem, eu vou levar mais uma etapa adiante, para a gente, né, não ter confusões aqui. Então, eu vou pegar esse primeiro termo aqui e vou passar para o outro lado com um sinal negativo, beleza? Então, eu vou pegar toda a equação aqui. Tudo isso aqui, que é o primeiro termo aqui, eu vou mandar para o outro lado. E mandando para o outro lado, eu mando com o sinal contrário. Aí, talvez aqui fique mais fácil da gente ver que eu posso cancelar o MC sobre 3 com esse MC sobre 3. Então, tudo isso daqui vai cancelar com isso daqui do outro lado. Então, aqui o 3 vai embora também. Aí simplifica um pouco a nossa situação, né? Porque aqui deste lado sobrou apenas x menos 10. Deste outro lado, opa, aqui não cortou o 3, gente, desculpa. Desse outro lado, sobrou menos 2, multiplicando x menos 40. Então, vamos lá. Aqui eu tenho x menos 10, vou manter, e vou fazer uma distributiva lá do outro lado. Então, aqui vai ficar, desse lado aqui direito da igualdade, menos 2 vezes x, isso vai dar menos 2x. Menos 2 vezes menos 40 dá mais 80. Aí, desse lado aqui, eu vou até tirar o parênteses, né, deixar só o x menos 10. Então, aqui, tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro. Então, no final das contas, a gente vai ficar com a seguinte equação. Vai ficar x, o menos 2 aqui vai para o outro lado, mais 2x. E esse menos 10 vai para o outro lado, mais 10. Então, aqui ficou 3x é igual a 80 mais 10, que dá 90. Portanto, esse x vai dar 90 dividido por 3. Vai ficar x é igual a 90 dividido por 3. 90 dividido por 3 vai dar 30 graus Celsius. A temperatura de equilíbrio desse sistema foi de 30 graus Celsius. Opa!
Até aqui tudo bem? Mas a gente ainda não finalizou. Porque ele fala pra gente que para ganhar o selo tem que fazer a porcentagem. Vamos só voltar lá para a gente ler direitinho com calma. Ele coloca aqui, né? O selo identificaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa, depois de decorridas 6 horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio da garrafa. Então, ele chegou depois de 6 horas a 16 graus Celsius. Então, ó, assim que fechou a garrafa e o sistema atingiu o equilíbrio térmico, a temperatura era de 30 graus Celsius. Após 6 horas do fechamento, a temperatura era de 16 graus Celsius. Isso significa que nesse intervalo de tempo, nessas 6 horas, houve uma variação de temperatura de, vamos lá. Então, aqui no segundo momento, é determinar a variação de temperatura após o equilíbrio térmico. Aqui é tranquilo, né? Essa variação de temperatura vai ser um delta θ, que é igual a 30 menos 16. Então, essa temperatura variou 14 graus Celsius, tá? Porque aqui a gente não está avaliando se perdeu, se ganhou, a gente só quer saber o que perdeu para a gente poder fazer a porcentagem, né? Lembrando, a porcentagem tem que ser positiva. Então, vamos lá. Terceiro e último momento é determinar qual selo tal garrafa deverá receber. Então, vamos lá. No enunciado, ele disse que era, né, a razão, ou seja, a divisão entre a temperatura, entre a variação da temperatura após 6 horas, né, do fechamento, então 14, dividido por 30. 14 dividido por 30, aqui vai ficar, deixa eu só dar um enter aqui. Então, esse 14 dividido por 30 vai dar aqui aproximadamente 0,47, porque vai dar 0,46666. A gente pode colocar aí aproximadamente 0,47. Então, aqui a gente pode dizer que a variação de temperatura foi de 47%, né? Então, a variação de temperatura foi de 47% em 6 horas. Então, se a gente for olhar aqui para a tabela, 47% classifica essa garrafa com o selo do tipo D. Então, letra D, de selo D para esta garrafa. Opa! Alternativa D. Vamos lá para o próximo exercício, né, do Enem 2019, Enem bem recente, né? Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua
para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida de temperatura da água, após a queima total do combustível, ela conclui que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius, e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida no final do experimento? Então, aqui a gente tem que analisar o seguinte: bom, eu tenho aí disponível 2,5 gramas de castanha de caju, que é o meu combustível, né, para aquecer a água, 350 gramas de água. Aí a gente vai olhar a informação aqui nutricional. Eu tenho que cada 10 gramas de castanha são responsáveis por fornecer uma energia de 70 quilocalorias. Aí ela faz uma análise e ela conclui que 50% dessa energia é aproveitada para aquecer a água, sendo o calor específico da água esse e a temperatura inicial da água esse. Então, vamos lá, vamos primeiro achar o quanto de energia essa pessoa tinha disponível. Então, primeiro, quantidade de energia total disponível em 2,5 gramas de castanha de caju. Então, vamos lá. Aqui a gente vai fazer uma proporção simples, uma regra de 3 simples. Ó, de acordo com a tabela, 10 gramas de castanha conseguem fornecer 70 quilocalorias. Esse quilo, ele representa 1000, tá? Então, eu tenho aqui 70.000 calorias de energia. Só que eu só tenho 2,5 gramas de castanha. Isso é suficiente? Perdão, isso vai gerar uma quantidade de energia que é quanto? Que é X, não sei. Se a gente olhar para cá, do 10 pelo 2,5, eu dividi por 4. Né? O fator que divide aqui é 4. Isso significa que desse outro lado da igualdade, também eu vou ter uma redução na quarta parte. Né? Então, 70.000 dividido por 4. Isso vai dar uma quantidade de energia de 17.500 calorias. Isso daqui é a energia total que a minha castanha poderia fornecer. Agora vamos lá. Num segundo momento, a gente vai descobrir quanto de energia é fornecida à amostra de água para seu aquecimento. Então, aqui vai ficar a energia total a gente pode colocar energia útil, que é aquela de fato usada para aquecimento da água, ela vai ser 50%, de acordo com o que disse o enunciado, vezes a energia total que essa castanha poderia fornecer. Tudo bem até aqui? Então, ele disse no enunciado que era 50%. Então, vamos lá. Eu tenho, então, aqui que a minha energia útil vai ser 0,5 vezes a energia total, que a gente descobriu logo aqui acima, que é o 17.500. Eu vou ter, então, que a minha energia útil é de 8.750 calorias. 8.750 calorias. Essa é a quantidade de energia que eu tenho disponível para o aquecimento de água, para aquecer 350 gramas de água. Então, o terceiro momento é determinar
a temperatura final da água. Então, a gente vai usar aqui o quimacete, né? Ou MC delta θ. Então, aqui vai ficar, só vou copiar a equação aqui, só para a gente poder mexer mais fácil. Então, a quantidade de energia é igual à massa desse sistema vezes Czinho vezes a variação de temperatura. Então, aqui, variação de temperatura. Beleza. Então, assim, a energia que eu tenho disponível para mim é 8.750. A massa são 350 gramas, Czinho da água 1, e a temperatura inicial da água são 20 graus Celsius, tá aqui. E eu quero achar a temperatura final. Lembrando que variação de temperatura é sempre temperatura final, que é a minha dúvida aí, que eu vou chamar de T minúsculo, tá? De temperatura, porque eu já usei o X, só para a gente mudar a letra. Então, temperatura menos a inicial, que é 20 graus Celsius. Então, vamos lá. Deste lado da equação, vou manter aqui o 8.750. Eu vou passar, vamos continuar aqui, fazer um passo antes. Então, aqui vai ficar 350 vezes T menos 20. Eu posso passar esse 350 para o outro lado, dividindo, para já reduzir um pouco esse valor. Então, aqui, 8.750 dividido por 350 vai ajudar já bastante a gente, né, no valor. Então, 8.750 dividido por 350 é igual a T menos 20. Essa divisão aqui vai dar 25. Isso é igual a T menos 20. Provavelmente não vai caber na linha aqui, eu vou continuar aqui embaixo. Então, eu vou copiar exatamente tudo isso aqui. Então, aqui, esse menos 20 vai para o outro lado somando. Então, vai ficar 25 mais 20 é igual a T. Portanto, a temperatura final da água foi de 45 graus Celsius. Tá? Então, essa água, usando como combustível a castanha de caju, chegou a 45 graus Celsius. Alternativa C de castanha de caju. Beleza? Agora, finalmente, o último. Esse exercício aqui é o que dá um pouquinho mais de trabalho, mas é em termos de conto, né? Não tanto em termos de interpretação. Vamos lá. O objetivo de recipientes também é de 2019, tá? O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e interno do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Aqui ele colocou uma equação, né, que a gente não viu, mas, enfim, ele colocou todas as informações para a gente conseguir calcular. Ele colocou assim, ó, a troca de calor, né, de um sistema com o meio ambiente, com o meio externo, ela é proporcional à condutividade térmica. Então, essa condutividade térmica é uma característica do material. Ela é proporcional à área interna das faces do recipiente e também proporcional à diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interno. E elas são inversamente proporcionais à espessura das faces. Então, nesse ponto aqui, eu vou dar um Enter e a gente vai construir que equação é essa. Então, ó, eu vou colocar aqui. Esse calor trocado, então, vou escrever assim, ó. Esse calor trocado é igual. Então, de acordo com o que ele falou aqui, ele é proporcional ao coeficiente de condutividade térmica, à área das faces
né, do recipiente, vezes a variação de temperatura entre a face interna e externa, dividido pela espessura, a espessura da parede desse recipiente. Foi isso que ele falou, tá? Então, essa equação é o que a gente consegue concluir a partir do primeiro parágrafo. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, recipiente A e recipiente B, então ele coloca as medidas, né, do recipiente A, que tem 40 por 40 por 40, uma caixinha cúbica, e o B, que seria um paralelepípedo, né, de 40 por 60 por 40. De faces de mesma espessura, uma estudante compara suas condutividades térmicas Ka, Kb e Kb. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes, enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo, e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro do que se fundiu no recipiente A. A razão Ka é mais próxima, a razão entre, né? Então, aqui tem um problema que eu acho que eu corrigi na lista de vocês. Então, ó, a razão entre Ka e Kb é mais próxima de quanto? Erro de digitação aqui, desculpa aí. Bom, então aqui a gente tem dois recipientes, o recipiente A e o recipiente B, e a gente pode montar aqui uma equação, uma tabela com essas informações desses dois recipientes. Então aqui eu vou colocar informações sobre o recipiente e o recipiente B. Então aqui eu tenho Ka, que é o coeficiente de condutividade térmica do A. Eu tenho Kb, que é o coeficiente de condutividade térmica do B. Ele fala, então, que ambas, né, em ambas foi colocado um bloco de gelo que não toca suas paredes, apenas o ar, ele está suspenso. Ele verificou que a quantidade de gelo que derreteu no B foi o dobro do que derreteu em A. Então, aqui eu tenho uma massa derretida, M, e a massa derretida aqui foi 2M. Foi o dobro no B, né? Bom, esses sistemas, eles estão no meio ambiente. E internamente eles contêm gelo. Então a variação de temperatura entre o meio externo e o meio interno nos dois é o mesmo. Então aqui a gente tem uma variação de temperatura entre a face externa e interna delta θ, que é exatamente a mesma para o outro recipiente. Outra coisa que é igual para os dois, segundo foi dito no enunciado, é a espessura das paredes desses sistemas. Aí vamos lá. Essa caixa cúbica, né, então a gente pode até imaginar aqui um desenho, vou fazer um desenho rapidão e já vou transferir ele para cá, tá? 5 segundinhos aqui só para eu fazer o desenho, e aí já mostro para vocês. Então, a gente tem uma caixinha cúbica, ou um paralelepípedo. Tá? Eu vou fazer um desenho bem simples aqui, só para a gente analisar o que a gente vai ter que fazer com essa área, né? Porque se a gente tem um paralelepípedo, um cubo, ele tem 6 faces para trocar calor entre o recipiente, né, o interno do recipiente e o meio externo. Então, aqui eu fiz um desenho mais ou menos para a gente poder, né, discutir um pouquinho mais dessa questão dessa área.
Então, vamos lá. Eu estava me referindo a isso aqui, ó. Eu tenho 6 faces para trocar calor com o meio ambiente. Então, eu tenho a tampinha e o fundo. Então, eu tenho 2 faces aqui, a tampinha e o fundo. Eu tenho as 2 laterais. E eu tenho essa região aqui do fundo e essa da frente, né? Então, eu tenho apoio e tampa. Eu tenho as 2 laterais e tenho a frontal e a traseira aqui para trocar energia, tá? Então, na verdade, em termos de área, a gente vai ter que olhar para a área das faces. Então, aqui vai ficar. Eu tenho 2 faces que vão ter, no caso do A é mais fácil, tá? Porque eu tenho 2 faces, a tampinha e o fundo. Então, 2 vezes a área delas, que é 40 vezes 40. Mais. Aí, eu tenho 2 laterais também de 40 por 40. Mas, agora eu tenho a frontal e a traseira, que também tem 40 por 40. Beleza. Essa é a área das faces da caixa A que vão poder trocar energia. Agora, da caixa B, ela tem 60 por 40 por 40, né? Então, só para, né, aproveitar o desenho, eu vou falar que 60 é essa face aqui. Então, aqui é 60, aqui é 40 e aqui também é 40. Quando eu olho para o apoio e para a tampinha, então eu tenho 60 por 40. Então, vamos lá. Então, eu tenho 2 faces que são 60 por 40. Bom, eu tenho 2 faces que são a lateral, que são 40 por 40. Então, 2 vezes 40 por 40. Mais 2 faces, que é essa frontal e essa traseira, que são também 60 por 40. Tá bom? E aí, agora a gente vai pegar exatamente essa equação aqui e fazer para cada uma delas. Então, aqui eu tenho calor trocado por A. Vamos fazer aqui primeiro da caixa A. Então, da caixa A, eu tenho que a energia trocada foi suficiente para derreter uma massa M de gelo. Então, eu vou colocar que isso é M vezes L, que é o calor latente. Então, aqui vai ficar Ka. Aqui vai ficar a área A. E o delta teta, eu não vou colocar delta teta A, porque a gente concluiu ali na tabelinha que era igual, e nem a espessura, porque era também igual. Em relação à caixinha M não, nossa, caixinha B, ela derreteu o dobro de massa. Vou colocar 2M aqui. E aqui eu vou trocar B, aqui eu vou trocar B. Então, eu vou poder juntar essas coisas, porque concordam comigo que ml é igual a tudo isso daqui, e o ml está aqui dentro, então eu vou escrever assim, ó. Vou copiar essa equação embaixo. E aqui onde está ml, eu vou substituir tudo isso aqui, ó. No lugar do ml, eu vou substituir tudo isso aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu posso cancelar o E com esse E. Eu posso cancelar um delta teta aqui de cima do A com delta teta aqui do B. Bom, agora vamos seguir a vida. Aqui vai ficar 2 vezes K. No lugar da área, eu vou substituir todos aqueles valores que a gente colocou lá na tabela.
tudo isso aqui, ó. Inclusive dentro do parênteses, né? Só vou tirar o sinal de igual aqui. Isso é o do A. Então, vezes toda essa galera aqui. Opa! Isso vai ser igual a KB vezes todos aqueles valores quando a gente olhou para as áreas das arestas, das faces aqui do recipiente B. Bom, então vamos lá, agora é só a gente resolver. Então vamos lá, vou colocar em evidência fatores que sejam comuns aqui, né? Se a gente for olhar para o A, para essa componente aqui que fala do A, eu tenho que o 2 vezes 40 vezes 40 aparece 3 vezes. Então, eu teria 2 vezes 40 vezes 40, mais 2 vezes 40 vezes 40, mais 2 vezes 40 vezes 40. Isso seria equivalente a escrever 3 vezes 2 vezes 40 vezes 40. Aqui, o que eu tenho de fator comum, que aparece nos três termos, é o 2 vezes 40. Então, eu vou arrancar ele para fora. E onde ele aparece aqui dentro, eu vou cancelar, porque ele já está lá fora. Então, 2 vezes 40, 2 vezes 40, e aqui 2 vezes 40. Então, vamos lá. Está acabando, gente, está acabando. Então, aqui eu tenho 2 vezes 40 desse lado, cancelando com 2 vezes 40 deste outro lado. Olha que lindo está ficando isso aqui. Quando eu for, né, dar continuidade aqui, então agora aqui já diminuiu bastante a situação, né? Esse 2 vezes 40 já foi embora. Esse 2 vezes 40 foi embora. Então, aqui ficou 3 vezes 40. 3 vezes 40 dá 240, certo? Aqui vai dar 240. Então, ficou K vezes 240. Isso é igual a, quando eu tenho 60 mais 60 mais 40, então aqui vai dar 60 mais 40. Dá 100, 100 mais 60 dá 160. Então, 160 vezes KB. Ele quer a razão entre KA e KB. Então, isso daqui vai ficar o seguinte, bom, eu quero KA dividido por KB. Então, esse B vai passar dividindo, então aqui vai ficar KA dividido por KB. Isso é igual a 160, 160 dividido por 240. Essa divisão, ela vai dar 0,666666, que é aproximadamente, pode colocar aqui como aproximadamente 0,67. A alternativa B de bolinha. Beleza até aqui? Então, esses foram os exercícios que eu separei sobre física térmica, tá? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, né, a gente tem um canal aí ainda que, né, a gente tem um canal que é o YouTube lá para a gente talvez conversar um pouquinho. E é isso, gente. Então, até o próximo, a próxima aula de física, até as próximas resoluções de exercícios do Enem, tá? Espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham aproveitado bastante, tá bom? Então, bons estudos e até uma próxima.